Graça e paz, irmãos. Vamos fazer algo diferente hoje, pela manhã. Vamos tentar lembrar de alguns acontecimentos que a Bíblia narra, porque eu fiquei pensando exatamente nisso. Fiquei procurando o maior, e aí vi um punhado, vários. O maior dos acontecimentos da humanidade. Mas vamos começar lá pelo Antigo Testamento. Vamos ver se a gente consegue lembrar e enumerar alguns acontecimentos. Eu vou começar dando o início, lembrando do dilúvio, um dos grandes acontecimentos da história da humanidade. Aí eu lembro, voltando para aquilo que nós queremos falar hoje de manhã, do maior ou dos grandes acontecimentos da história, Enoque. Ouviram falar de Enoque? O que aconteceu com Enoque? E por que ele foi arrebatado ou trasladado? O que ele fazia? Alguém lembra? Só para a gente recapitular um pouco assim da história. Ele ficava assentado na roda dos escarnecedores, nas esquinas, nos botiquins, nos cabarés, não era? Enoque? Não? A Bíblia diz que ele andava com Deus, e por isso ele foi trasladado. Sumiu, desapareceu da terra o Enoque, ninguém viu mais o Enoque. Deus o tomou para si. Depois, eu lembro de um profeta que desafiou os profetas de Baal. Passou os 430 profetas de Baal ao fio da espada. Fez, e Deus, por intermédio dele, a água descer, o fogo consumir o holocausto. Fez durante 3 anos não chover sobre a terra. E depois ele clamou e Deus mandou chuva. O que aconteceu com ele? Vocês lembram? Quem era o profeta? Elias. O que aconteceu com ele? Foi arrebatado. Ele foi arrebatado, Elias. Aí, o sucessor dele, quem foi mesmo? Eliseu, o profeta Eliseu, o sucessor de Elias. Aliás, Elias ainda, antes de ser arrebatado durante seu ministério, ele foi bater na porta de uma viúva que Deus mandou, que ele fosse lá na casa daquela viúva de Sarepta. E o filho dela morreu. Lembram? Lembram? E o que aconteceu com o filho dela? Foi ressuscitado. Deus usou o profeta Elias para ressuscitar o menino. Aí depois vem o sucessor de Elias, o profeta Eliseu. Lembram de uma mulher, uma senhora, da região de Sunem? Daí o nome dela, não é o nome dela, mas era sunamita, porque ela era da região de Sunem. O profeta se hospedava na casa dela. E ela, uma mulher que tinha condição financeira, econômica, ela falou para o marido: vamos construir aqui um quarto para que quando este homem passar por aqui, ele tenha um lugar para se hospedar e ficar tranquilo. Construiu.
Por gratidão e em gratidão ao que ela fez, ela era uma mulher estéril, não tinha filho, e o profeta intercedeu junto a Deus e Deus deu a ela um filho. Lembram? E passado um tempo, o menino morreu. E ela foi procurar o profeta. Interessante, né? Esse episódio é muito marcante. Ela não esbravejou, ela não ficou desesperada, ela não blasfemou. Deixou o menino morto em cima da cama do profeta, lá no quarto que ela havia construído para ele. Morto em cima da cama. Poucas palavras ela trocou com o marido. Onde você vai? Vou atrás do homem de Deus. O profeta manda quem receber a mulher? Ele não foi de encontro a ela. O seu criado, o seu assistente, o Geazi. Vai lá. Pergunta para ela como é que ela está, se está tudo bem, se ela tem algum problema. Lembram da resposta dela? Vai tudo bem. E o menino, o filho, estava morto em cima da cama. Vai tudo bem? Vai tudo bem. A gente ouve, lê, mas tem que pôr em prática. Vai tudo bem? Vai tudo bem. Ainda que o seu quadro seja um dos piores. Doença, desemprego, falta de dinheiro, seja lá o que for. Vai tudo bem? Vai tudo bem. Mas por que ia tudo bem com ela? Por que ela tinha essa certeza que estava tudo bem? Porque ela estava confiada naquele que pode todas as coisas. Todas as coisas. Ela sabia que Eliseu era um homem de Deus. E assim como ela não podia ter um filho, e teve, o mesmo que aconteceu com Abraão. Não podia, Sara não podia engravidar, engravidou, depois de idosa. Então Deus era poderoso para ressuscitar tanto Isaac, se ele fosse sacrificado, quanto o filho da sunamita. E o profeta vai lá, o profeta Eliseu acompanha a mulher, vai na casa dela e o menino é ressuscitado. Aí depois nós chegamos no Novo Testamento. Aí nós vemos Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim. Ressuscitou o menino. Aí nós vemos Jesus ressuscitar Lázaro. 4 dias lá debaixo da terra, se decompondo. Lázaro, vem para fora. E ele saiu do túmulo. E ele saiu do túmulo. Aí nós vemos o próprio Jesus dizendo: olha, é necessário que eu seja entregue nas mãos dos pecadores, que eu seja crucificado, morto, mas ao terceiro dia eu vou ressurgir. Ao terceiro dia. Ele prometeu e cumpriu. Aí o Pitota leu o texto bíblico, agora pela manhã, de Mateus, capítulo 26, 27. Mateus capítulo 27. Versículo 62. Ele leu. Fizeram de tudo para esconder, para negar, para colocar em descrédito a ressurreição de Jesus. Fizeram tudo o que era
possível. Aqui, o texto que o Pitota leu, as autoridades religiosas, hein? Não foi o povão, gente do mundão, não. Autoridades religiosas, principais sacerdotes e fariseus, pediram ao governador que colocasse ali, reforçasse a guarda em torno do sepulcro. E ainda adjetivaram Jesus de embusteiro, de enganador, de trapaceiro. Essa espécie humana é uma maravilha. Essa natureza adâmica, olha, ultimamente eu tenho ficado impressionado com o amor de Deus. Com o amor de Deus. Essa é a média da natureza humana. E Deus ama. Ama essa humanidade. A tal ponto de enviar o seu filho para salvar. E os guardas montaram guarda ali, reforçaram a guarda. Neste mesmo capítulo 28, a partir do versículo 11, se não bastasse tudo aquilo, e depois, diante do fato ocorrido, veja o que eles fizeram. A partir do versículo 11. E sucedeu que, enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia ocorrido. Então os chefes dos sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciãos e tramaram outro plano. Deram aos soldados vultosa quantia em dinheiro e lhes recomendaram que declarassem a todos: o que é que vocês vão dizer à sociedade? Os discípulos dele vieram durante a noite e raptaram o corpo enquanto cochilávamos. Vocês vão dizer isso, tá bom? E se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos a vosso favor e vos livraremos de qualquer reprimenda. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como haviam sido orientados. E por isso essa versão dos acontecimentos se conta entre os judeus até o dia de hoje. Eu lembro quando estive lá em Israel, logo abaixo do Gólgota, né, o jardim do túmulo. Eu lembro lá direitinho. São coisas que ficam gravadas na memória. Escrito lá em inglês, na porta. He's not here. Ele não está aqui. E lembro de ter me virado para o guia, um judeu, falava um portunhol, não falava bem o português não, mas entendia bem. Pedro, o nome dele é transliterado para o português, Pedro. Virei para ele e falei assim: é verdade, né, Pedro? Ele fez assim, ó. Fez desse jeito, quer dizer, vocês dizem, eu não acredito. Mas e ele com a Bíblia na mão, o Novo Testamento, contando a história para os turistas, claro. Ele conhece, mas ele não acredita. Olha a mentira. Vocês vão receber uma grana, e o texto diz uma vultosa quantia. Não foi pouco dinheiro, não. Uma grana considerável. E vão dizer que os discípulos vieram à noite e roubaram o corpo enquanto vocês dormiam. Aí uma pergunta singela, simples e despretensiosa. Se eles estavam dormindo, como é que eles sabiam que os discípulos roubaram o corpo? Eles estavam dormindo, como é que eles sabiam? E os discípulos? Como é que vocês viram se vocês estavam dormindo?
A gente diz que mentira tem perna curta, né? O diabo ajuda, ensina a fazer, mas não ensina a esconder. Estavam dormindo, mas foi o que deu para arrumar. Então vamos manter as pessoas assim nessa incredulidade de que ele não ressuscitou, fizeram uma trapaça, ocorreu aqui uma enganação, um embuste, como eles disseram aqui. Mas a verdade é que Jesus ressuscitou. Aí eu estava vendo aqui no Evangelho que foi escrito por João, que depois da ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos. E à noite nós vamos continuar falando do assunto. E lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo vai dizer que ele apareceu de uma vez só a mais de 500 pessoas. De uma vez só. Apareceu em vários lugares. Uma perguntinha aqui. Capciosa. Durante quanto tempo ele ficou aparecendo aos seus discípulos e convivendo com eles depois da ressurreição? Espera aí, Pitota, só um minutinho. Vamos ver ali os mais jovens, Pitota. 40. Sou eu que estou assim com a audição fraca ou vocês estão tímidos na hora de responder? Com medo de errar? Tímidos. Muito obrigado, Jorge. Jorge é meu parceiro de longa data, viu? Me ajuda. 40 dias aparecendo e convivendo com eles depois da ressurreição. Aí no capítulo 20 do Evangelho escrito por João, no capítulo 20, a partir do versículo 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. As mãos, os pregos, e o lado, a lança do soldado, para ver se ele estava morto. Quando saiu, água ao invés de sangue. Versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Até então eles não tinham recebido. Tinham estado com Jesus, andaram com Jesus, presenciaram os milagres que Jesus fizera, viram a sua crucificação, tudo o que ele passou, mas não tinham ainda recebido o Espírito Santo, porque Jesus disse que o Espírito Santo viria quando ele, Jesus, subisse. E aqui Jesus estava preparando, e o Espírito Santo foi descer depois, 50 dias, eu podia ter feito a pergunta antes, né? 50 dias depois da ascensão, da subida de Jesus aos céus. Versículo 23. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, se lhos retiverdes, são retidos. Agora, veja só quem aparece aqui. Versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12,
chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Olha, eu fico pensando, e como as coisas fazem sentido, e vão fazendo sentido ao longo da vida. Aqui está dizendo que Tomé era um dos 12, era apóstolo. Caminhou com Jesus, presenciou os milagres. Ele viu Jesus multiplicando pães e peixes. Ele viu Jesus andando por sobre as águas. Ele viu Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim, ressuscitando Lázaro. Ele viu. E Jesus disse: olha, ao terceiro dia eu ressurgirei dentre os mortos. Vou sair. A morte não vai me deter, porque eu sou a vida. Eu sou a vida, não é a morte que triunfa sobre a vida, é a vida que vence a morte. Eu não acredito. Se eu não puser o dedo lá e a mão aqui para ver a cicatriz, o rasgo, o buraco, eu não acredito. Tomé. Mas Jesus, e o que me deixa impressionado é isso. Jesus chamou Tomé para compor o seu ministério, apostolado, o seu colégio de apóstolos. E sabia que ele era incrédulo. Aliás, a literatura diz que ele era cientista. E por isso ele não acreditava. Quer dizer, faltava-lhe fé. Eu quero a prova científica. E de outro lado, é um episódio bacana porque ajuda a comprovar, né, que a ciência precisou da ciência para comprovar um fato, que aquele fato, de fato, a redundância, né, ocorreu, aconteceu. Ele era cientista. Então vamos ver a prova científica. Está aqui também. Não, realmente. Ele ressuscitou. Eu lembro de um dos livros do Augusto Cury que ele conta isso. Fala, precisou de um cientista comprovar. Então, além de ser pela fé, a ciência foi chamada para comprovar a ressurreição de Jesus. Jesus chamou um homem para fazer parte dos seus apóstolos que sabia que iria traí-lo, que seria o traidor. Mas ele chamou e ele fez parte. Chamou um homem que era odiado pelos judeus, porque trabalhava em prol do Império Romano, cobrando impostos dos seus conterrâneos. Quem era? Mateus. Chamou um homem que não tinha domínio algum, era impulsivo, sanguíneo, colérico. Pedro colocou em risco todo mundo lá no Getsemane, na hora que pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Mas deu a Jesus a oportunidade de fazer mais um milagre, não é? Jesus pegou a orelha do soldado e pôs no lugar. Não precisou levar para a UPA, para o hospital, centro cirúrgico, nada daquilo. Pegou e pôs no lugar a orelha do soldado. E Jesus conviveu com essas pessoas. Gente que era iletrada, não tinha cultura nenhuma, pescadores. Mas isso ensina o quê? Ele não saiu procurando
os mais escolados, alfabetizados, cultos, preparados. Isso ensina que Deus prepara e capacita aqueles que Ele chama. É Ele quem capacita. É Ele. Mas aí o Tomé, depois, por fim, veio chamar o Saulo de Tarso, que era um religioso por excelência, de primeira grandeza, e que ninguém podia apontar um dedo contra ele. Cumpridor zeloso da lei, para transformá-lo em apóstolo Paulo. Bem lembrado, senhor Luiz. Porque já que Judas Iscariotes teve que cumprir as escrituras, ficou faltando um dos apóstolos, né? Eram 12. Aí Jesus chamou Saulo de Tarso. Aí o versículo 26, aqui de João capítulo 20, versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé. Jesus não sabia do que Tomé havia dito? Do que ele pensava? Sabia. Ninguém precisava ter levado a notícia para ele, né? Senhor, o senhor vai aparecer novamente, mas vou já prevenir o senhor. Tomé está duvidando. Não precisava nada disso, porque ele sabia, ele conhecia. Então, ele deu a oportunidade para Tomé. E logo disse a Tomé: ponha aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Tomé deve ter ficado assim, extasiado, né? Eu estou vendo, é verdade. Ele ressuscitou, ele está aqui. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Felizes, bem-aventurados os que não viram e creram. É pela fé. As coisas espirituais não são pelo que vemos, mas por aquilo que está escrito e nós cremos. É pela fé. A Bíblia é matéria de fé. Então vamos ver algumas coisinhas mais, porque só iniciamos, né? É uma introdução. Que enquanto o mundo celebra hoje, o mundo religioso, celebra hoje o domingo de Páscoa, é muita ignorância, porque nós vimos domingo passado que a Páscoa era o ritual da antiga aliança, não é da nova. Não é da nova. Jesus comeu a Páscoa e encerrou o seu ciclo. A Páscoa foi instituída por Deus para a celebração do povo que estava no cativeiro do Egito, do israelita, dos hebreus, não dos cristãos. Então Jesus encerrou, instituiu a ceia, memorial da nova aliança. Jesus comeu a Páscoa porque ele estava encerrando o ciclo da antiga aliança. E inaugurou a nova aliança com a celebração, com a instituição da ceia, não da Páscoa. E o que é interessante, a gente vê tanta coisa, e algumas boas até. O coelho, aí a Páscoa traz o coelho como símbolo da fertilidade. E o ovo de chocolate como símbolo da vida. Mas quem é a vida?
João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou é Cristo. E na Páscoa ele não aparece, não é verdade? Vejam como o diabo trabalha para distrair e enganar as pessoas. As crianças, as criancinhas, entram no supermercado, aquele monte de ovo de Páscoa, o coelho. O coelho não bota ovo. O ovo não nasce, o coelho não nasce do ovo. Coelho como símbolo da fertilidade, o ovo como símbolo da vida é Cristo. Ele disse, eu sou a vida. E ele não aparece na celebração. Percebem? A distração, o diabo enganando as pessoas. Aí vejam o frenesi, né, no mundo religioso. Oh, isso é um dia sagrado. Essa semana uma pessoa falou para mim, tinha um serviço para fazer e ela disse para mim, olha, sexta-feira eu não posso trabalhar. A minha religião não me permite. Eu, na hora, né, a papa da língua sumiu faz tempo. Falei, rapaz, eu li um livro que o escritor do livro diz que religião é a bandeira do inferno. É a bandeira do inferno. Ele virou para mim. E eu fui trabalhar na sexta-feira, que eu tinha um serviço para fazer. Né? Eu fui lá para fazer o serviço. Oh, mas o senhor vai? Venho, qual é a diferença? Eu vi lá no Salmo 118, versículo 24, que não tem um dia diferente do outro. Este é o dia que o Senhor fez. É bom pegar um microfone, senão quem está ouvindo ali fica sem saber o que está acontecendo aqui. Esta semana, eu conversando com uma pessoa, ela disse assim para mim, essa pessoa já veio aqui, já se batizou, e essa pessoa disse assim para mim, agora essa semana que entra, é Semana Santa. Essa semana é uma semana, o diabo vem me atormentando essa semana inteira, porque eu vou entrar já na Semana Santa. E é uma semana que a gente tem que ter muita cautela. Eu falei, escuta, e tem que rezar muito. Eu falei, escuta, mas só essa semana que é santa, quem fez todos os dias não foi o Senhor? E ele disse, esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Por que essa semana é diferente dos outros dias? Os outros dias não foi Deus quem fez? Falei, misericórdia. Passa o microfone para a enciclopédia ambulante aí, ó, do seu lado aí. Enciclopédia ambulante. Quantas semanas tem o ano? É uma média de 53 semanas. 53. 52,5, 53. Uma é santa, as outras? Não. Nós estamos lascados, hein? 53, só uma semana santa. O resto da semana nós estamos perdidos. Meu pai, o que a gente faz? A ignorância é muito grande. Meu Deus. Mas o cidadão falou para mim desse jeito, olha, amanhã eu não posso trabalhar. A minha religião não permite. Pois é, sobra mais no mercado. Então, a cegueira, né, o engano, o engodo, continuam. O coelho não bota ovo e o ovo não é o sinônimo, o símbolo de vida. A vida é Cristo. E não foi chocolate, essa eu vi, achei bacana também. Não foi chocolate que foi derramado na cruz. Foi o sangue de Cristo. É gostoso o chocolate? Eu gosto de chocolate. É bom. Mas o que tem a ver chocolate com essa data, com essa celebração, com essa comemoração? O que é que tem a ver? Como chocolate o ano inteiro. O dia que dá vontade, vou lá, compro e como. E o ovo, eles dão aquele formato e vendem mais caro e enganam os trouxas ainda, que vão pagar caro porque é um ovo de chocolate. Compra a barra de chocolate que é mais barato. E é chocolate do mesmo jeito. O povo merece ser enganado, né? Fala a verdade, merece, gosta de ser enganado. Tem aquele ator lá que fala, me engana que eu gosto, né? Me engana que eu gosto. O texto de um dos maiores acontecimentos da história da humanidade, né? Lucas, no capítulo 24, o versículo 4
aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes, e estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Túmulo vazio. Grandes líderes da humanidade se levantaram e são conhecidos, mas nenhum deles ressuscitou. Nenhum. Jesus ressuscitou. Prometeu que ressuscitaria e cumpriu. O túmulo estava vazio, a despeito do suborno dos guardas, da mentira contada. Ele venceu a morte, venceu os seus grilhões, triunfou sobre os principados e as potestades, derrotou a morte e vive. Ele vive. Tanto vive que ele apareceu aos seus discípulos. O apóstolo Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios 15 que há mais de 500 pessoas de uma vez só. Chamou o cientista: faça a prova de que eu estou vivo. Porque a ciência precisa de comprovação, não é? Faça a prova aqui. Põe o teu dedo aqui. Veja que sou eu mesmo. Venceu a morte. E tudo isso é um mistério. Aí eu estava pensando que a começar do nascimento dele, um mistério. Nascer de uma mulher virgem, sem relação com homem algum. Um mistério. A ciência não explica isso. O poder de Deus. Fazer os milagres que ele fez. Agora, se tem uma coisa que dificilmente é contada, é narrada nesse dia, e agora eu já vou falar aqui do povo de Deus, chamado povo de Deus. É o que está escrito aqui na carta aos Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2. No versículo, a partir do versículo 4 até o versículo 6. O apóstolo Paulo escreveu assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Então, o que dificilmente ou poucos são os que vão narrar este fato, que a ressurreição de Jesus foi a nossa ressurreição juntamente com Ele. Que Deus nos ressuscitou juntamente com Ele. É a prova e a garantia da última ressurreição. Essa foi a primeira. Aí nós vamos ver lá no livro de Apocalipse, que depois virá a segunda ressurreição. Então, a primeira, Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e o texto bíblico está dizendo que juntamente com Ele nos ressuscitou. E onde é que Deus nos fez assentar aqui?
Estamos vagando por aí, desorientados, sem saber para onde ir. Nos fez, senta aqui, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Sabe por que nos lugares celestiais? Porque lá o diabo não pode. Ele não tem permissão para agir. Nos lugares celestiais em Cristo. Ele foi expulso de lá, foi jogado na terra. Quando ele apareceu lá no culto que Jó ia prestar a Deus com a sua família, ele disse: eu venho de rodear e passear pela terra, não pelo céu. No céu não. Ele nos acusa diante de Deus, é verdade, mas ele foi expulso do céu, jogado na terra. Então Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Isso é matéria de fé, pela fé. E nos colocou num lugar de destaque, um lugar onde o diabo não pode mexer. Ele até tenta, mas ele não pode. Ele até quer, mas ele não pode. Ele gostaria, mas ele não pode. É o lugar onde estamos protegidos, guardados por Deus, em Cristo, que é a vida. Não é o coelhinho, não é o ovo, é Cristo. Não foi chocolate derramado da cruz, foi o sangue do cordeiro. Os cordeiros da Páscoa imolados no Êxodo apontavam para o cordeiro de Deus, o nosso cordeiro pascal. Não celebramos Páscoa, não comemoramos Páscoa. Até porque o nome, o termo Páscoa quer dizer passagem. Feliz passagem, pois não? Pode passar. Celebramos a ressurreição. Seguimos alguém, confiamos em alguém que está vivo, não morto. Aliás, Jesus disse isso para os saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Que o Senhor, na sua infinita graça, continue abrindo a nossa mente, renovando a nossa mente. A renovação da mente começa com o novo nascimento. Nascemos de novo, nova criatura. A mente não pode continuar velha, ela tem que ser renovada todos os dias, para experimentarmos aquilo que o Senhor tem para nos revelar, nos dar, nos agraciar, para que o nome dele seja glorificado, não o nosso, o dele. Os irmãos cantaram o cântico aqui, eu fiquei prestando atenção, Não eu, mas Cristo, que Cristo cresça, que eu diminua. Quanta gente fala isso só da boca para fora, mas na hora de pôr em prática não põe. É Deus que tem que aparecer. Mas ele aparece na minha vida. Jesus disse lá no capítulo 5, 6 de Mateus, que o mundo precisa ver as boas obras de Deus através de mim, para glorificar o Pai. Amém? E amém.